O jeito de vender mudou e não vai voltar atrás. Quem lidera essa transformação sabe. Vendas, marketing e tecnologia nunca estiveram tão conectados. Chegou a hora de ir além da teoria. Nos dias 16 e 17 de outubro, Florianópolis receberá o maior evento de vendas, marketing e CRM da América Latina. CRM Summit 2025. Mais de 1.000 profissionais reunidos em 2 dias de conteúdo. 6 trilhas de conhecimento e feira de negócios. 60 palestrantes em um único evento, unindo as metodologias e as ideias das mentes mais visionárias do Brasil e do mundo. O mercado mudou e chegou a hora de escolher de que lado da história ficar. Porque você sabe, os resultados dependem da sua escolha. Dias 16 e 17 de outubro, em Florianópolis, a capital do lazer e da inovação. CRM Summit 2025. Garanta o seu ingresso. Fala galera, eu sou o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM e esse é o Vamos de Vendas Podcast. Um podcast para quem quer elevar o seu conhecimento em vendas para operação cada vez mais complexas, com tecnologia e com muito conhecimento. Toda segunda-feira a gente tem um novo episódio aí na sua plataforma favorita de podcasts. Então, não esquece de favoritar ou acionar o sininho para sempre que sair um novo episódio você ser o primeiro a saber. Não deixa também de seguir Vamos de Vendas Podcast, @Zorro Brasil e também me segue lá no Instagram, @GuPagotto. O nosso episódio de hoje vai ser sobre como vender para empreendedores, como aproveitar aqui o potencial de vendas para as pequenas e médias empresas brasileiras. E nada melhor do que convidar alguém do G4 Educação. Estamos aqui com o novo Chief Revenue Officer, Rafael Maia. É uma honra tê-lo aqui com a gente, Pagotto. cara. Aqui com a gente, né? Estamos aproveitando aqui o espaço do G4 hoje para gravar esse episódio. Rafael Maia, que já passou aí por grandes empresas, foi um dos primeiros funcionários do atual Well Hub, antigo Gympass. Também teve na Flash, fez o crescimento aí dessa Scale Up, sendo muito conhecido no mercado de RH. Começou negócios do zero, empreendeu e agora está aqui no G4 Educação. Rafa, super prazer, cara, ter você aqui. Obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência para a gente falar sobre como vender para o dono. Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder ajudar um pouco o pequeno e médio empreendedor, que é o objetivo de todo mundo aqui, é falar com esse empreendedor do Brasil, né? A gente costuma falar que é o herói do Brasil, é quem faz na prática o país crescer. É isso, né, cara? Assim, acho que desde que eu cheguei aqui no G4, tô como mentor há 3 anos já, né? Comecei a empreender depois de virar mentor do G4 Educação. E para mim, eu confesso que me abriu os olhos de uma forma... porque na real, assim, muita gente tem um pouco de preconceito de querer vender para pequena e média empresa, vender para o empreendedor, né? Eu vim de grandes empresas de tecnologia, queria vender para grande empresa. Mas a hora que eu entendi o tamanho desse mercado, eu fiquei até meio assustado de descobrir qual que é o Brasil de verdade. Assim, é muita gente, é muita oportunidade que tem escondida, né? Não, com certeza. Acho que é diferente, né? Porque a gente tende a achar que, acho que não sei você, mas na faculdade, a gente achava que na faculdade uma pessoa bem-sucedida, na minha época, tinha que passar no trainee da Unilever, da Ambev, eram as empresas que contratavam, né? E acho que o Brasil é muito mais do que isso. Então, se eu for olhar, são 900 mil pequenos e médios empresários no Brasil, então tem muito mais gente para atender, tem muito mais gente desassistida do que essas empresas multinacionais que já têm processo de governança e já tem tudo estruturado de maneira global. Cara, acho que isso é meio que você vai sendo levado pelo sistema, né? As grandes marcas, o processo de trainee, isso é ser bem sucedido e, na verdade, quando você sai da bolha que estamos aqui, né? A bolha dos Faria Limers, você vê que tem muito negócio disponível no Brasil. Cara, minha primeira pergunta para você aqui, que você já trabalhou em multinacional, já trabalhou em empresa brasileira, já trabalhou em empresa investida por fundos de fora, por fundos brasileiros. O que muda de verdade quando você quer vender para o dono
da empresa. Ou seja, quando você está no B2B querendo vender para o dono, ou no caso até do G4 hoje, né, que vende para esse empreendedor, que é uma mistura de B2B e do B2C, o que muda quando você quer vender para o dono versus quando você está fazendo um processo corporativo de vender para a empresa, que tem aquele comitê de compras? Qual que é a principal mudança que tem quando a gente está falando com essa pessoa que é tão importante? Legal. Acho que essa pergunta é interessante porque eu acho que tem pontos positivos e negativos dos dois caminhos, né? Mas o que eu gosto de falar de vender para o dono é que você só precisa convencer ele, né? Então só é sempre entre aspas, mas ele é o tomador de decisão. Quando você pensa numa empresa grande, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de Gympass, agora o Wellhub, assim, a gente tinha que falar com o diretor de RH, que é dentro da empresa, procurar orçamento, tinha que levar para o financeiro, tinha que levar para o resto do comitê, para depois chegar no CEO e o CEO tomar uma decisão. Então era uma decisão que demorava muito, assim, na época. E tinha o timing, tinha o budget, às vezes tinha o analista, né? E um milhão de coisas para que a coisa acontecesse, né? Sim, algumas vezes a gente recebeu, tá aprovado agora em agosto, mas a gente vai lançar só em janeiro, que é quando entra o ano fiscal novo. Então a gente teve que provisionar isso. Eu acho que o bom de você vender pro dono é que se você convencer ele que a solução que você tem pode ajudar ele a melhorar o negócio, a decisão é muito mais rápida. Então, assim, dá exemplo do G4, em média, demora 9 dias, da hora que a gente tem o dono de empresa levantando a mão, até a gente tem um... Do cara preencher o formulário sentado no sofá ali, navegando no Instagram, até ele fechar, menos de 10 dias. Exatamente. Então, assim, se você tiver um processo de vendas que funcione para solucionar aquele problema e você consiga falar com o dono da empresa da maneira que ele achar melhor, no horário que ele achar melhor, e você consiga provar para ele valor, a contratação é mais rápida. Então a gente não precisa esperar esses 4, 5 meses só do orçamento entrar, mais toda a negociação interna que tem dentro de uma empresa grande. Ou seja, né, então assim, e aí é importante falar disso, né? A gente tá falando de um dono de uma pequena e média empresa, onde esse cara, normalmente, ele tem pleno conhecimento das necessidades de negócio dele, ele tem muita influência em toda a tomada de decisão e ele tem também uma visão, a empresa não tem toda a governança que um grupo maior pode ter, ou seja, tem esses dois lados. E eu acho que uma coisa que é interessante aqui, vendo do que eu enxergo todo dia aqui no G4, assim, é que vocês estão preparados para conseguir atender esse cara da forma como ele quer ser atendido, no ritmo, na velocidade, no voz e tom, tudo isso corrobora para ser efetivo, para conseguir vender para esse PME, né? Sim, eu acho que eu sou muito fã de UX. Eu acho que no final de tudo é a experiência que eu ofereço para o usuário. Então eu falo com o time, você mandou o WhatsApp, o dono da empresa respondeu o WhatsApp, vamos continuar falando com ele pelo WhatsApp. Ele pediu para fazer um call, eu tenho que oferecer um call. Então, qualquer ferramenta que ele quiser falar com a gente tem que ter aquela ferramenta disponível para ele na hora que ele precisar. E é até uma das coisas que logo que eu entrei no G4, eu achei muito diferente. Porque por muito tempo eu vendi para RH, né? Então, tanto no Gympass quanto na Flash, a gente vendia para RH e eu falava pro time comercial. Falava assim, aqui o time comercial tem que estar no trabalho 8 da manhã. Porque quase sempre o RH é a área que chega primeiro e a área que vai embora no horário, até para dar o exemplo. Para a empresa não ter muita gente de hora extra, tudo. E aí, o que a gente vê no G4 é o contrário. Então, assim, muitas vezes, a hora que começa, o time comercial começa a esquentar, é a hora que o dono da empresa começa a olhar pro G4. Então, assim, se for ver ao longo do dia, até meio-dia, a gente tem muita reunião, mas tem pouco fechamento. Mas a partir das 5 da tarde é quando a gente começa a ter reuniões que geram fechamento. Então, a gente tem que ir acompanhando, inclusive, a rotina do time comercial. Legal. Agora, aproveitando aí nessa história, né, do perfil até das empresas que você passou, né? Tem muita empresa, muito negócio. Eu quero ter clientes grandes, né? Eu quero vender para Ambev, eu quero vender para Natura, eu quero vender para o Itaú, quero vender para grandes empresas que são para a própria empresa, né? Ou para o próprio vendedor. É muito mais glamuroso você fazer uma reunião numa grande conta que você chega, que tem, né, uma baita estrutura. E quando a gente olha para as pequenas e médias empresas, é um ambiente diferente. Você vai fazer muitas vezes uma venda em site sales, né? Uma venda mais rápida, você vai falar com esse cara por WhatsApp, você nem sabe onde fica a empresa do cara, tá rodado por qualquer lugar do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância e a estratégia. Você até já falou alguns números aqui, mas olhando por uma visão de estratégia de go-to-market, né? Uma estratégia de vendas. Qual que é a importância de olhar para o PME em comparação com esse mercado enterprise? Assim, qual que é a
a vantagem de você trabalhar esse perfil de empresas, como que isso pode ser relevante para uma estratégia de negócio? Então, Pagotto, eu acho que é interessante aqui a gente pensar assim, se o processo for escalável, faz todo sentido você olhar para pequena e média empresária. Uhum. Se o processo for customizado, aí é muito difícil, né? Então, como que você fecha 40 contratos por dia, você tem que pegar um software, você tem que ficar mexendo em todas as entradas e saídas do software para pro pequeno e médio empresário. Então, eu acho que é uma questão de como que você olha para uma solução onde o produto é um produto que você resolve um problema e que você precisa envolver pouco ou nada o seu time para que esse cliente consiga extrair resultados sem precisar falar com você a todo momento. Então, assim, até um pouco na nossa época de Gympass, quando a gente estava testando o B2B, então, quando eu entrei lá a gente era B2C, a gente pivotou para B2B, o que a gente viu num cliente pequeno, e por que a gente não olhava para clientes pequenos, é porque era muito difícil da gente produtizar. E hoje o Gympass tem um time comercial inteiro focado em pequenas e médias empresas. Mas na época, principalmente nos early days ali, né? Na época que não se falava nem o que era um Series A, Series B, a gente nem tinha essa nomenclatura. A gente fala assim, não, eu tenho que customizar tudo para a folha de pagamento do meu cliente, aí eu tenho que ver qual o software de folha de pagamento dele, como que eu faço para fazer a integração, como que eu faço para receber essa informação todo mês do RH. Então era um processo que era muito manual, principalmente no começo. Então, eram playbooks por clientes, não eram nem... Né? Exatamente, aí por isso para a gente não fazia sentido, porque você fala assim, ó, como que eu faço 40 clientes com qualidade? Porque no final de tudo, e além de tudo, você tem uma informação que é super sensível. Que é o salário do funcionário do cara. No Gympass você nem tem o salário, mas você tem o nome de todos os funcionários, o e-mail deles, o CPF deles. Imagina se essa informação vaza, né? Uhum. Então, eu acho que aqui, respondendo a sua pergunta, quando a gente pensa em PME, o que eu acho é uma questão de qual que é o produto que você oferece, se o produto é customizável. Se ele for customizável, aí deveria ser uma questão de você ter a comunicação certa para o seu cliente e explicar para ele como que você vai resolver o problema para ele. Acho que um outro lado positivo do PME é isso, né? Para ele é muito mais fácil. Se ele entender o que você faz, ele contratar ou ele decidir que não é o que ele precisa naquele momento. Ele quer contratar o que você vende, ele não quer comprar o que ele quer, né? E porque comprar de você que está oferecendo para o PME, pô, peraí, esse cara já atende milhares de outras empresas, centenas de empresas, opa, peraí. Acho que esse cara aqui tem uma solução para mim. Não é que eu preciso pensar qual que é a minha solução, né? Exatamente. Então, assim, acho que tem uma solução para mim, o que eu posso extrair dessa solução e como que eu faço para ter o mínimo de fricção possível para extrair valor da solução. Agora tem um negócio legal do que você comentou, né? A história do Gympass começou vendendo para grandes empresas, né? E ao longo do tempo, isso foi se padronizando, né? A tecnologia foi melhorando, tinham mais processos, até que isso conseguiu cascatear para atender pequenas empresas com poucas dezenas de funcionários, né? Então, não significa que se você está hoje num negócio que é pouco escalável, é super personalizável, você não vai conseguir atender o PME, mas você precisa adequar a sua oferta, o seu produto, a sua prestação de serviço para chegar nesse cara pequeno e ganhar a escada da cauda longa, em contrapartida que o contrário também é verdadeiro, né? Se você tem uma oferta muito empacotadinha, isso aqui, essa caixinha, e você quer vender para o cara gigante, opa, peraí, o cara gigante não quer comprar sua caixinha, ele quer que você monte a caixinha do tamanho que ele quer, né? Exatamente, até pelos processos globais, né? Então, assim, teve algumas empresas no Gympass que a gente tinha que assinar o contrato ia para um outro país, onde a empresa ia avaliar, aí você tem a área jurídica daquela empresa. Eu lembro que na época, empresas que eram da Alemanha, do Japão, você tinha a legislação própria que a gente tinha, às vezes, tinha que tirar uma certificação para poder ter aquela empresa como cliente. Uhum. Ou seja, era uma adaptação muito grande. Exatamente. Agora, tem um outro ponto aqui, né, que para mim é um grande desafio aqui, que é essa história de falar com o dono, né? Desafio eu digo quando a gente está pensando no vendedor, né? Então, a gente está falando aqui em estruturação de equipes de vendas, capacitação dos times comerciais. E muita gente, quando às vezes você fala com o dono, não tem orçamento pré-definido, não tem processos claros de aprovação, os critérios muitas vezes de você vender para o dono de uma pequena e média empresa,
Eles são muito mais emocionais do que racionais. Baseado na sua experiência, assim, dessa venda para o empreendedor, quais são os elementos que de fato são relevantes para conseguir fechar negócio com um empreendedor? Você citou o exemplo aqui do G4, que, pô, em 9 dias eu fecho o negócio. Isso tem com comprovar valor, é conseguir falar no ritmo do cara, é ele ter confiança nesse vendedor. Quais são os elementos mais importantes para fechar negócio com empresa pequena? Assim, eu acho que sempre é muito importante a questão de provar valor e ganhar a confiança do empreendedor, né? E acho que o ponto positivo do G4 é que ele já começou com os 3 fundadores sendo a primeira prova social, né? A prova social já estava mais do que validada, né? Exatamente. Então você já tinha prova social de exit, você já tinha prova social de construção, você já tinha todo o histórico. Então ajudou muito na parte da prova social. Mas eu acho que assim, no nosso caso, você provar o valor e mostrar pro nosso cliente que o quanto antes ele fizer aquela imersão, antes ele vai conseguir fazer um autodiagnóstico do que a empresa precisa melhorar, quais são as alavancas que ele precisa mexer para mexer o ponteiro da empresa, é o que a gente precisa fazer. Então, o Alfredo falou isso numa entrevista, mas é muito verdade. Assim, o nosso maior problema, o nosso maior concorrente hoje é a agenda. Porque a gente precisa mostrar valor para o empresário, que ele vai ficar, para ele entender que ele vai ficar 3 dias fora da operação. Não só a empresa tem que acontecer, como ele precisa estar aqui 100% dedicado para ele entender tudo que vai se passar de conteúdo para ele. Porque senão, se ele ficar aqui, você é mentor, você já deve ter visto alguns exemplos, se o empresário estiver aqui, mas não tiver 100% aqui... O cara tá no celular, ele não vai perdendo, né? Ele não vai absorver. Então, assim, o nosso maior concorrente hoje é a agenda. É a agenda do empresário para ele falar assim, não, peraí, eu vou começar na terça-feira, eu vou sair na sexta-feira, eu preciso que a empresa funcione sem precisar de mim. Tanto que é uma das coisas mais importantes que a gente entende quando o empresário levanta a mão. A hora que ele levanta a mão, a gente fala, ó, você está disposto a ficar esse tempo fora do escritório para fazer isso acontecer, essas aqui são as alavancas, se você quiser a gente tem outras provas sociais de outras empresas que fizeram, mas a gente precisa do seu tempo aqui, porque senão a gente não tem milagre, né? Não adianta só você mostrar o que pode ser feito na empresa dele, se ele não entendeu o mínimo para implementar e até para passar para o time dele e para capturar valor. O que é interessante disso, eu vejo muito aqui desses empreendedores vindo ter, para mim, assim, para mim dar aula aqui é sempre uma grande aula de entender mais sobre essa cabeça do empreendedor, né? E eu gostei do que você falou aqui, né, de esse empreendedor brasileiro da economia real. Esse cara muitas vezes não tem o conceito, a metodologia, não tem muito bem isso estruturado, mas quando ele está buscando as referências, né? Então você falou muito aqui o G4 surgiu com as provas sociais do Thales, do Alfredo, do Nardon, como empreendedores de sucesso. E aí o desafio de quem quer vender para esse empreendedor, que ele já sabe que ele tem uma dor, ele já viu uma potencial solução, eu quero comprar isso aqui, eu quero chegar nessa prova social. E aí você tem um desafio do vendedor de conseguir reduzir esse timing, né, de quando que esse empreendedor vai querer comprar de você. Porque o empreendedor, na verdade, se ele vê que vai agregar valor para o negócio dele, ou seja, no final essa conta vai dar resultado, ele quer fazer o mais rápido possível. Então, para cada, no caso de vocês, eu preciso que o cara dedique 3 dias, 2, 3 dias da vida dele para ele estar aqui presente de corpo e alma para ele ter resultado. Porque você quer que esse cara venha ter resultado para essa coisa se reverberar. Em outros negócios, eu preciso que o cara compre um ERP para pequenas empresas e que ele esteja ali pronto para implementar, porque se ele não implementar, esse cara vai churnar. Então tem um desafio aqui de fazer com que esse cara se enxergue, ele veja o valor e que ele esteja no momento preparado para contratar o produto ou serviço, senão você pode plantar ali uma semente da discórdia de clientes que vão ficar insatisfeitos. Isso também tem vários casos no mercado de empresas que vendem a rodo, mas passou 1, 2 anos, essa empresa se queimou totalmente no mercado, né? Sim, eu acho que o que a gente vê aqui para B2B é que nem quando eu trabalhava com B2C, né? Quando eu trabalhava bem no começo, eu tinha uma diretora de marketing que falava assim, não, a primeira compra do cliente é fácil de conseguir, porque você pode prometer tudo, mas a hora que ele foi no mercado, comprou um produto de limpeza, passou no chão dele e não funcionou, ele não compra de novo.
E além de tudo, vai contar pra vizinha que não funcionava também, né? Exatamente. Então, assim, acho que aqui é a mesma coisa, né? Então, assim, você pode prometer tudo, mas a hora que o cliente chega e tem a experiência, que seja a experiência aqui, numa imersão, e aí você avalia o que ele achou da imersão, qual que é o NPS, a qualidade dos mentores, todo o processo, e você ajuda ele a entender, quando a gente prova valor ou não. Então, por exemplo, estava olhando essa semana, o nosso NPS é 92. Putz, isso aqui é um baita ativo, né? Então, Um dos maiores ativos que o negócio pode ter, né? a gente tem 95% mais ou menos dos alunos são promotores. Isso aqui é o maior ativo que a gente tem aqui, que a gente prova valor para quem participa da imersão. E eu acho que é a mesma coisa quando você pensa em software, né? O tempo de implementação eu acho que é super importante. Porque se você pensa em PME, seu software tem que ser um software que seja o mais fácil para implementar possível. Eu costumo falar, toda vez que eu falo com o time de produto, eu falo assim, vocês querem pegar exemplo de UX? Jogo. Cara, todo jogo de celular, ele tem uma experiência que ela é 100% o usuário, e jogo que não funciona, não fica na App Store. Ninguém vai te ensinar a jogar um joguinho lá, né? E aí lá, a telinha preta, circula o que faz cada botão, vai ensinando o cara, e quando ele descobre, ele já tá jogando há 6 horas e nem percebeu. Ele tá ainda no tutorial há 6 horas. Então, assim, como que você faz para ter esse tipo de experiência a hora que você olha para software, a hora que você olha para qualquer experiência que você vai colocar no usuário? Falando de experiência, cara, minha próxima pergunta até fala um pouco sobre isso, né? Porque você até falou isso, o nosso grande desafio aqui é a agenda do empreendedor para ele parar 3 dias e vir participar dos cursos aqui do G4. Eu particularmente acho, quando a gente está falando em vendas, né, o vendedor ele tem muita dificuldade. A agenda do dono é difícil, o cara não atende o celular, ninguém hoje em dia quase atende mais o celular. Dono de pequena empresa não fica vendo muito e-mail, esse cara só no WhatsApp, o WhatsApp tá todo craudiado ali de informações. Eu, por outro lado, tenho uma visão que, na verdade, vender para o empreendedor é mais fácil do que vender no corporativo, porque o corporativo o cara tá lá das 9 às 6, né? Você não vai poder ligar para um cara para fechar negócio 10 horas da noite, a não ser nos fechamentos de trimestre aí. Agora, quando você tá falando com o dono, cara, eu tava falando ontem com um cliente, o cara falou, a gente vai fazer aqui um assessment, a gente pode fazer no sábado de manhã? Cara, num corporativo, nunca ninguém vai te pedir para trabalhar no sábado de manhã, mas o empreendedor, ele vai te atender de noite, ele vai te atender no sábado, ele vai te atender no domingo, porque esse cara tá 24 horas por dia pensando no negócio dele, como que ele pode ter mais resultado. E aí, para uma empresa conseguir entender esse movimento, passa muito por entender a experiência de compra, a jornada do cliente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, qual que é a importância de entender por onde que um dono de uma pequena e média empresa ele passa, né? Como que você faz para descobrir essa jornada do seu cliente e que tipos de elementos que você já implementou em outras empresas, né? Que tipo de estratégias já implementou em outras empresas ou até mesmo aqui dentro do G4 que usaram alavancas desse comportamento do cliente para conseguir fechar mais negócio. Legal. Eu acho que no final de tudo é uma questão de conhecer quem é o seu cliente, né? Quem é o seu ICP. E aí entender quais são os momentos que você tem para falar com ele. Então, a gente está comentando aqui fora do ar, por exemplo, por 10 anos eu vendi para RH, tanto no Well Hub quanto na Flash. E eu falo para o time comercial, eu falo assim, gente, a gente precisa estar no escritório quando o nosso cliente está no escritório. Não adianta você querer fazer reunião com o RH às 9 da noite, porque ele não está no escritório. E também do outro lado, quando eu estava mesmo no Gympass, que eu cuidava do time de academias, o que a gente via no Gympass era o contrário. O dono de academia, por exemplo, se eu tentasse falar com ele das 7 às 10 da manhã, era quase impossível. Que a academia tá bombando, né? Aí das 10 ao meio-dia, ele tinha um tempo livre. Do meio-dia às 2, a academia de novo tinha gente que ia na hora do almoço. Das 2 às 5 era um tempo livre. E depois, se fosse para falar com ele, era depois das 8. 8, 9 horas da noite, depende do dia da semana. 9 horas da noite na segunda-feira, que todo mundo promete que vai emagrecer, mas na sexta, 8 da noite, a academia já tá vazia. E aí é um pouco do que eu acho que você tem que alinhar com o seu time comercial. Ele tem que estar no escritório a hora que o cliente está no escritório. O nosso caso, que é, por exemplo, o dono da empresa, ele trabalha praticamente 24/7.
E aí é uma das coisas, até que quando eu fui... Que tipo de empresa que é, né? Ele é um padeiro ou ele é um dono de balada, né? Exatamente, é entender qual que é o ritmo dele, mas o que eu acho que é o que eu falo do 24/7 é que, assim, quando ele tá acordado, ele tá trabalhando. Né? E é uma das coisas, quando eu fui pro Gympass, foi uma das coisas que estava na minha cabeça, porque eu lembro que antes disso, quando eu trabalhava no corporativo, às vezes eu saía do escritório na sexta, falava assim, nossa, isso aqui eu preciso resolver na segunda-feira. E o máximo que acontecer é, no final de semana, pensar 1 ou 2 vezes e tudo. Essa semana vai ser dureza. Quando eu tava empolgado, no domingo eu me planejava pro que ia ter na semana. Agora já não existe não planejar o que eu vou fazer pra semana, né, no domingo. E aí eu lembro que quando eu fui pro Gympass, bem no começo, às vezes eu chegava em casa sexta-feira à noite, e aí no sábado eu acordava e falava assim, na segunda-feira eu preciso fazer isso, isso, isso. Na época a gente tinha 13 pessoas, né, então eu fazia isso, 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 era eu mesmo. Eu falei, pô, por que eu vou esperar segunda-feira? Isso aqui eu não consigo fazer de casa. E eu acho que é a mesma coisa que a gente vê no empreendedor. Assim, o empresário, ele trabalha quando precisa. Então, se o negócio dele abre no sábado, 8 da manhã, 8 da manhã ele tá trabalhando. Então, você adequar o tempo do seu time comercial, o seu tempo, à necessidade do seu consumidor, é algo que deveria te ajudar. Tá? Na Flash, a mesma coisa. O tempo que demorava para fechar uma empresa grande, uma empresa muito pequena, mudava totalmente a escala do nosso time comercial. E aí você acha que para fazer esse mapeamento e transformar num playbook, você acha que quem dentro da operação tem mais influência para conseguir fazer isso? Você acha que são as lideranças, ouvir o feedback do vendedor, é marketing que entra nessa jogada? Porque, óbvio, né? Quando a gente olha de uma perspectiva macro, assim, beleza. Mas no dia a dia, né? Tem muita gente ouvindo a gente aqui, em geral, empresas que têm operações mais estruturadas de vendas, chega um ponto que você começa a perder um pouco esse tato da realidade do cliente, você vai crescendo, você perde essa distância. Como é que eu faço para montar um playbook para não perder esse calor do cliente? É com pesquisa? De que forma que eu consigo mapear bem essa jornada? Olha, Pagotto, eu acho que hoje em dia tem muita ferramenta que te ajuda a você não precisar fazer isso de maneira manual. E é isso que eu gosto de sistema. Eu acho que no final de tudo o que ele precisa fazer é te ajudar ou a controlar o dia a dia ou a planejar. No começo, aí na época de Gympass, no começo que o nosso sistema era o Excel, né? E a gente tinha cliente, a gente ia colocar no Excel, eu tinha que ficar pedindo pro time comercial anotar tudo. Então assim, você falou com... Queria uma coluna nova aqui, agora vamos com essa informação adicional. Data de follow-up. Aí o cara tinha que colocar o próximo follow-up nesse cliente dia 25 de maio. E aí ele colocava uma observação do que ele fazia. Porque hoje você tem ferramenta que te ajuda nisso. Você tem ferramenta que já grava a ligação. Você tem ferramenta que te ajuda a fazer o agendamento de reunião. Então você tem muita ferramenta hoje que te ajuda não só no dia a dia, mas te ajuda a pegar os dados e olhar. Então assim... O caso da jornada, né? Então, no nosso caso, que a gente tem muito social como um caminho, que a pessoa levanta a mão e a gente sabe, eu sei o horário que o cliente precisa da gente. Eu sei o horário que ele levantou a mão. E aí, o que a gente faz? A gente usa o sistema para ver, o cliente que levantou a mão e eu respondi para ele em 10 minutos. Qual que é a taxa de conversão desse cliente versus o cliente que eu demorei 10 horas para responder? E aí, sim, se eu respondo muito rápido, eu preciso botar mais gente ali ou ter mais tecnologia para dar essa primeira resposta. E aí você vai analisando situações versus retorno. Aqui você foi falando, fui lembrando de uma situação que a gente tem bastante lá na Pipe Lovers, né? Quando chega, né, a venda, a gente tem uma automação ali que mostra, fechou esse cliente, ele veio de tal canal de aquisição, papapá. E aí, dos nossos canais de aquisição ele ouviu um podcast. Tá bom. E aí a minha pergunta, eu sempre entro lá com o vendedor pro pessoal. Me conta aqui, qual foi o podcast que esse cliente assistiu? Ele ouviu o podcast que eu tenho lá com o G4, que é junto com o Nardon, que, a gente tem muito cliente ali. Ele ouviu o podcast do Vamos de Vendas. Qual que é? Porque quando você vai entrando no nível de detalhe, você começa a entender, peraí. O meu cliente que veio desse podcast que tem uma característica, talvez eu tenha que impulsionar e fazer mais uma campanha relacionada a isso. E às vezes ao contrário. Comecei a fechar muito cliente que veio aqui de um anúncio que eu fiz numa revista, e esse é um cliente ruim. Eu tô vendendo, mas tá dando churn lá na frente, né? Então é muito
na minha visão aqui, para o líder de vendas, para o empreendedor, importante chegar nesse micro de entender o que efetivamente foi o que aconteceu nessa jornada para que isso possa ser replicado, playbookado e depois entrar numa operação padrão, né? Sim, e acho que até aproveitando, um dos lugares que eu mais gosto de ver o que a gente tem de oportunidade é o por que o cliente não comprou. Uhum. E eu acho que as empresas menosprezam muito isso. E eu falo Os motivos de perdidos, né? Exatamente, falo pro time comercial. Você mandou uma proposta, você tem 2 outputs possíveis. Ou o contrato vinha assinado, ou o motivo do contrato não vir assinado. É só isso que eu espero. Porque se o cara veio aqui, preencheu um formulário e falou com a gente, ele tem algum interesse, tá minimamente qualificado, né? Exatamente, não. Ele tem uma dor, ele já andou em todo o funil. Então ele levantou a mão, aí a gente já tem uma pessoa no nosso time que ligou pra ele, validou a dor, essa pessoa agendou uma reunião com ele, aí um outro vendedor entrou e falou assim, não, realmente, essa dor existe, eu tenho esse produto pra isso, né, então... O cara não desistiu, ou seja, exatamente. A dor tá latente. Eu falei o valor pra ele, o cara pegou e falou, ok, eu mandei uma proposta, falei, só tem 2 outputs possíveis aqui, ou a proposta chega assinada, ou ele vai me falar por que ele não assinou. E aí eu tenho que saber qualificar isso, quantificar isso e entender qual que é a alavanca que eu tenho que trabalhar. Ele não assinou porque ele não tem agenda nos próximos meses, porque o sócio dele acabou de sair da operação. Então eu já sei que esse cara tem que falar daqui a alguns meses, mas que ele pode ter objetivo para isso. Ele falou que ele não vai agora porque, não sei, o mercado dele é agro, ele tá num período entre safra, então ele tem que tomar cuidado com caixa. Então qual que é o mercado, o que ele cultiva e qual que é o momento que eu posso falar com ele? Então como que a gente faz para quantificar o motivo de perda para ou a gente desenvolver produto, ou a gente falar com ele no momento certo e ir melhorando justamente esse trabalho, porque eu acho que no final de tudo é isso, né? Eu sou muito fã de teoria das restrições. Então eu acho que é a hora que você começa a mapear e a medir tudo, que você consegue entender como que você vai otimizar. Então qual que é o seu gargalo naquele momento para você vender mais, para você diminuir o processo de vendas, diminuir o tempo de vendas. Então como que você faz para ir otimizando isso? Muito bom. Isso aí me lembrou uma das metodologias que eu falo durante as minhas aulas aqui no G4, que é a metodologia do Win-Loss Analysis. Eu gosto muito de analisar o win, né? Que é quando você fecha uma oportunidade, você liga para o cliente e pergunta para ele, cara, por que você comprou de mim e onde que você me conheceu? Mas tem esse outro lado, né? Que é quando você perde uma oportunidade qualificada e você precisa entender por que essa oportunidade qualificada não foi fechada. E aqui é nesse momento que tem uma oportunidade, dica para quem estiver assistindo a gente, de fazer o seguinte, pega o seu time, se você tem uma taxa de conversão que não está ideal, faz um ritual com o seu time individual, com cada vendedor, toda sexta-feira, pega todas as oportunidades perdidas da semana e fala, eu quero que você me explique detalhadamente por que eu perdi cada uma dessas oportunidades. O primeiro efeito, você vai começar a entender onde que está o gap, que é de treinamento, de produto e etc. O segundo é que na semana seguinte, eles vão se esforçar um pouquinho mais antes de dar como perdida. E o terceiro ponto é que potencialmente você vai aprender o que você precisa ajustar na geração de demanda, na oferta, no produto, para gerar mais negócio. Então, analisar as oportunidades perdidas e botar o time para colocar na lupa para mim, também uma das grandes alavancas de geração de mais resultado. Sim, não, e até pro autodesenvolvimento do próprio vendedor. Porque a hora que você começa a ter consistência e ter dados, você mostra pro vendedor, não, peraí, será que você não está demorando muito para fazer follow-up no cliente? É aí que que você perdeu a oportunidade. Ou você fez poucos follow-ups, né? Exatamente. Ou então, se você for pegar o histórico do cliente, você vê que a dor dele não era o que você estava oferecendo. Então, às vezes, tem um lado de você virar pro vendedor e falar assim, não, eu faço isso há 2 anos, você fazer. Cara, mas talvez você não soube identificar a dor direito, sabe? Então, eu costumo falar que eu gosto muito do ponto que, para quem tem um martelo, parafuso é prego, sabe? E aí tudo bem, às vezes você precisa de um parafuso e você quer tentar pregar com martelo, até funciona, mas daqui a pouco o cara tá querendo limpar a janela com martelo. Vai dar Então, problema. tomar cuidado se ele tem a ferramenta certa para melhorar. E acho que o autodesenvolvimento é uma ferramenta, principalmente se você vende para pequeno e médio, você tem muito volume, então deveria ser mais fácil de você agrupar e você conseguir analisar isso quantitativamente,
é muito mais fácil de você quantificar e agir em como que você faz para melhorar. Seja no treinamento do seu time comercial, seja na contratação, seja da onde vem os leads que você recebeu, o exemplo que você deu de podcast, né? Uhum. Tem diversos canais diferentes que você pode receber a levantada de mão. Você precisa entender um pouco quais os canais que impactam mais o seu negócio. Sim. Agora, nessa história de lead perdido, né, uma coisa que é muito comum é o maior motivo de perda das oportunidades ser por preço, né? O cliente não tinha orçamento disponível ou tinha um concorrente que vendia mais barato. Tem muita gente que acha que o jogo de vender para pequena e média empresa é preço, né? Eu preciso ser mais barato, o empreendedor quer gastar o mínimo possível, mas na prática não é bem isso, né? Principalmente quando você vende para o dono da empresa, quando esse cara está olhando com uma visão de um guarda-chuva do negócio dele como um todo, aí você fala, pô, eu vou vender aqui um curso do G4 de 40 mil reais. Você fala, pô, caramba, um custo de 40 mil reais para 3 dias? Peraí, o cara tá pensando com a cabeça dele lá de uma empresa que fatura 10, 20, 30 milhões de reais, 40 mil reais, se ele resolver... Cara, economizar o quanto que ele gasta de papel higiênico no banheiro, ele já deu ROI com certeza nesse negócio. Então, eu queria que você falasse um pouco como que essa visão, né, do empreendedor de pensar de retorno sobre investimento, né, como que você consegue comunicar a sua oferta, o seu produto, o seu serviço para esse perfil de cliente, para que ele entenda que ele consegue fazer uma conta mais fácil. E mais importante do que o cliente entender é como treinar o time para conseguir ter essa conversa, ter essa comunicação, porque no final é o seu vendedor que está ali fechando o negócio, ele precisa conseguir demonstrar esse valor, fazer com que o cliente perceba esse valor para conseguir fechar o negócio numa velocidade rápida, porque normalmente são ciclos mais rápidos, né? A maquininha tem que girar com velocidade. Eu acho que o primeiro ponto é como que você treina o seu time para ele dissociar o preço da pessoa física para a pessoa jurídica. Por mais que você esteja falando com uma pessoa, é o que você falou, a empresa fatura 20 milhões por ano, assim, sei lá, uma assinatura que custe 2 mil reais, que custe 5 mil reais por mês, dá 60 mil reais por ano. Se você olhar na física, ela, pô, não tem nada que eu pago 5 mil reais por mês, né? Exatamente. Mas aí a hora que você fala assim, não, peraí, o faturamento é 20, 60 mil, quanto que isso vai dar de resultado? Né? E aí, às vezes, o resultado não é só um resultado monetário, pode ser um resultado de quanto tempo você economiza. Uhum. Né? Então, peraí, eu tenho uma pessoa que vai ficar mexendo aqui, vai fazendo um monte de coisa manual, quanto tempo ela demora, sabe? Eu mapeio o processo para tudo, porque eu acho que acaba te mostrando assim, aquele relatório que você tem um analista que fica 4 horas fazendo, e porque há 2 anos alguém falou que precisava daquilo, você nem precisa mais atualizar o relatório. Então, assim, o que você pode fazer para olhar? E a hora que o seu vendedor entende que o que o cliente paga não é algo que ele está pagando na pessoa física, ele está pagando na pessoa jurídica, essa percepção de tá barato, tá caro, acaba mudando. Uhum. Porque eu acho que são linhas muito diferentes. E tem também, desculpa te interromper, é uma visão não só do vendedor olhando para o cliente, porque você está olhando para um empreendedor, normalmente esse empreendedor tem uma boa condição financeira, né? O cara tá andando com um carro legal, tá bem vestido, faz viagem internacional, mas tem a questão, às vezes, do próprio vendedor, a realidade desse vendedor. É um vendedor que tem um salário baixo, é um vendedor que se desloca só de transporte público para cima e para baixo. E aí esse cara, na hora que ele vai fazer uma proposta de 100, 200, 300 mil reais, cara, para esse cara é um valor que está totalmente fora da realidade dele, né? Eu me lembro de um caso, de um aluno aqui do G4, a gente estava conversando, era uma empresa que ela vendia carro, né? Não era carro seminovo, mas ele vendia carros de luxo, né? E aí eu lembro que nessa estratégia de vendas, a gente estava discutindo sobre estratégia de desconto. E aí tinha lá o viés no final das contas era o seguinte, o vendedor, ele tinha uma margem de desconto, que a margem de desconto que ele dava para um carro era maior do que o salário dele. Voltei isso pro dono da empresa, falei, cara, você já se ligou que a alçada de desconto que ele tem é maior do que esse cara ganha por mês? Cara, não tinha preparado para olhar por essa perspectiva. Então tem, desculpa te interromper, essa alçada de olhar também na cabeça do vendedor, né? Como que esse cara enxerga essa dissociação de preço da PJ do preço da PF? Sim, não, e até provocando, imagina que você vira pro vendedor e fala assim, vendedor, é o seguinte, o carro custa 200 mil, você pode dar até 30 mil de desconto,
mas o que você der menos de 30 mil, 1/3 é seu. Você acha que esse vendedor vai se esforçar para vender o carro? Vai ter zero descontos daqui pra Exatamente. frente, né? E se ele fechar, beleza, você, dono da empresa, colocou mais 20 mil no bolso e ele colocou 10 mil no bolso de variável. E se ele vender 5 carros por mês, ele coloca 50 mil no bolso. Que bom! Uhum. Que bom, porque ele te deu 100 mil. Exatamente. Se você souber fazer conta e entender qual que é o gatilho do seu vendedor, faz todo sentido. E eu acho que isso se traduz em tudo, assim, né? Como que você vai remunerar o seu time comercial, como que você vai mostrar valor para ele, como que você treina ele e dá ferramenta para ele ficar confiante com isso. Então essa é uma das coisas também que dentro do G4, eu tava falando com o time comercial assim, a gente tem uma rotatividade muito alta, né? Então como que a gente faz para ter certeza que todos os vendedores assistiram todas as imersões, porque é diferente, ele vê valor. A mesma coisa no caso de um carro. O que adianta o cara vender um carro de luxo se ele nunca nem dirigiu esse carro de luxo? Você não sabe a diferença do Onix para uma BMW, né? Exatamente. Aí o cara chega dirigindo um Corsa e ele vai vender um Jaguar. Pô, peraí, ele não sabe o que é a experiência. Né? Você não precisa dar um Jaguar para todo vendedor. Mas ele ir fazer um test drive, ele entender o que é o carro, ele ter um treinamento bom, deveria dar no mínimo confiança para ele na hora dele falar com o cliente dele. E acho que tem um negócio que é bem legal, cara, vi isso acontecer bastante aqui no G4, que é do cara viver um pouco do ambiente, né? Eu vejo que às vezes o vendedor, o SDR que acabou de entrar, cara, aquela galera, começo de carreira, né? Passa 6 meses, 1 ano, o cara tá se vestindo diferente. O cara tá com relógio, o cara tá com uns sapatos, com tênis. E aí você começa a entender por quê. E ele começa a usar algumas roupas, alguns adereços que são semelhantes ao que o cliente dele usa. Então assim, ele percebe que... E às vezes, pô, eu sou mão de vaca pra caramba, né? Às vezes eu passo aqui e eu vejo os meninos usando um tênis de R$2.000. Eu falo, porra, esse vendedor tá usando um tênis de 2 conto, né? Eu falo, na verdade, é um gatilho mental que ele quebrou. Porque agora para ele vender, se ele usa um tênis de R$2.000... ele chega para vender lá um curso de 20 mil, cara, amigão, você usa um tênis de 2 conto. Qual que é a dificuldade de você pagar um treinamento de 20 mil, que vai te agregar muito mais do que o tênis que você só usa aí, sei lá, 1, 2 vezes por mês. Então, acho que bem interessante essa visão que você trouxe de dissociação, né? Se eu vou vender para uma pequena e média empresa, eu conseguir fazer o meu vendedor desassociar o preço que ele enxerga da pessoa física, da pessoa jurídica, e ajudar ele a romper com esses gargalos. Agora, assim, né, nem tudo são flores, né? Você falou que você já citou vários desafios aqui ao longo do caminho. Cara, tem um processo que é muito complexo de vender para pequenas e médias empresas, que é volume, né? E, em geral, você está falando com tickets que são mais baixos, você precisa ter uma operação que seja altamente escalável, e muitas vezes é difícil você balancear tudo isso ao longo do tempo. Tem clientes que você só vai ganhar dinheiro quando tem muita recorrência, quando você está pensando em produtos de assinatura. Eu queria que você falasse quais são os principais erros e desafios que você vê na gestão de uma operação para quem vende para pequenas e médias empresas, né? Que tem esse perfil de cliente como alvo. Qual que é o maior desafio e onde que tem a maior chance de, enfim, de não atingir as metas, de não atingir os resultados? Eu acho que assim, o primeiro desafio é você entender o cliente e você conseguir criar um processo para não só identificar a dor dele, mas para medir o que seu time comercial tá fazendo. Então, assim, acho que eu sou muito fã do Receita Previsível, né? E do Sales Acceleration Formula, que do Mark Roberge lá, né? Isso. O Receita Previsível fala do Salesforce e o Sales Acceleration Formula fala do HubSpot. E o Salesforce foi muito focado em outbound e o HubSpot em inbound. E eu acho que é no Sales Acceleration Formula que ele fala que quando você tem 2 vendedores, você já pode separar o processo em 2. Né? Um vai cuidar de pré-vendas, o outro vai ser o closer, e aí você já começa a fazer isso do começo. Eu acho que se você fizer isso, você já começa a mensurar e a quantificar o processo. Quando você pensa em pequena e média empresa, você precisa ter um produto que é escalável e você precisa ter um time comercial que é possível de escalar também. Porque aí você começa a mexer nas alavancas certas. Não adianta eu ter um pré-vendedor passando lead para o vendedor, se o vendedor tem que fazer 10 calls para fechar aquele cliente e cada call vai ser de 1 hora. E o pré-vendedor consegue classificar 10 leads por hora.
Então você tem que entender a capacidade do time e como que você faz para a informação transitar. Senão você vai ter uma pessoa trabalhando muito e outra ociosa. Então eu acho assim, desenhar processo, medir o processo e medir sempre. Eu costumo falar que quando a bola passa de uma área para outra é onde pode dar ruído. É onde tem a maior chance de ter quebra de processo. Exatamente. Então você pegar e você ver como que a bola tá passando ao longo do seu funil de vendas, e aí a gente tá falando muito de vendedor, porque acho que é mais fácil quando você pensa no time comercial, mas pensa isso na empresa inteira, né? Então como que você faz para a pessoa de marketing que anunciou numa rede social, que teve um cliente levantando a mão, essa bola passar pro pré-vendedor, depois passar pro vendedor. Depois que passou pro vendedor, dependendo do seu produto, se você tem um software, pro time de implementação. Depois de implementação, como que você faz para passar isso pro seu time de CS? E se você passar essa bola direito, teoricamente você consegue medir todas as etapas, você consegue avaliar o tempo que demora para passar em cada etapa e onde que você está perdendo o cliente. Às vezes você tem um time super bom de eficiência, faz um monte de contrato, mas o seu time de implementação não consegue colocar o contrato no ar na velocidade que precisa. Você vai ter uma experiência super frustrada e o cliente que esperava ter em 30 dias a ferramenta funcionando vai demorar 6 meses. Será que ele está disposto a pagar 6 meses para ter essa experiência? Então, acho que, respondendo um pouco da sua pergunta, eu acho que entender a dor do cliente e conseguindo criar o processo, mapear as etapas e medindo isso, é que você consegue otimizar. Ou seja, né, se você vai vender para pequena e média empresa, o seu jogo é o jogo da escala. Se você atende pequena e média empresa e você vai ter poucos clientes, cara, dificilmente você vai ter um negócio grande, super poderoso. Você vai poder até fazer alguma coisa mais boutique, mais... Nem vai dar para dizer ali muito de personalizar. Você não vai conseguir escalar como empresa. Talvez se você for um pequeno consultor, ok, mas você não vai ter uma máquina de vendas. Então, se você quer ter uma máquina de vendas para atender pequenas e médias empresas, precisa ter os processos bem estabelecidos, quais são as responsabilidades. E acho que aqui eu adicionaria 2 coisas, né? Você ter pequenos especialistas em cada função, né? Então, é muito mais fácil você treinar alguém que só prospecta, só faz reunião, só cuida da carteira, só faz implementação, do que ter o que eu chamo do vendedor super-herói, né? Aquele cara que tem que fazer a cadeia como um todo. E quando você consegue medir as pessoas individualmente, fica muito mais fácil de treinar, porque, cara, a realidade de 100% das pessoas que estão assistindo a gente aqui cara, tá muito difícil recrutar e rampar esses vendedores. Assim, a mão de obra está mais difícil de encontrar, mais difícil de encontrar pessoas qualificadas. Quando você encontra, elas têm um alto custo. Então, se você conseguir dar para elas funções mais especialistas, vai te ajudar a fazer uma gestão baseada em métricas e atividades. Então, acho que legal esse aspecto de pensar que se eu quero escalar uma operação para pequenas e médias, eu preciso ter bem mapeados os meus processos e as minhas atividades. Muito bom. Estamos indo quase para a nossa reta final aqui, né? Tem mais uma pergunta para você, mas antes tem um recado aqui para nossa audiência, né? Lembrando que o Vamos de Vendas é um podcast, uma iniciativa do Zorro CRM, né? O CRM que foi eleito pela Forbes em 2025 pelo 3º ano consecutivo como o melhor CRM do mundo, pelo Instituto Gartner foi nomeado como o CRM mais visionário do mundo e pela Nucleus Research como o CRM de melhor tecnologia. Então, se você tem uma operação de vendas crescente e você não quer gastar tubos e rios de dinheiro para conseguir ter uma boa gestão de tecnologia do seu time, fica a dica aí, entra lá em zorro.com/CRM para falar com o time comercial aqui da Zorro e você entender como que eles podem te ajudar. São mais de 120 milhões de usuários no mundo dessa tecnologia que está presente aí em milhares de empresas. Beleza? Pra gente ir para nossa reta final aqui, Rafa, você falou de medir atividade, acabei de falar aqui do Zorro de tecnologia. Eu queria falar um pouco sobre essa mudança de comportamento desse empreendedor, né? Tá chegando as novas levas também aí, né? Geração Z agora virando empreendedor, millennials já tem vários. Eu queria que você falasse um pouco como que a digitalização tá impactando nesse processo de compra, né? Então, antes o cliente chegava lá totalmente perdidaço, o vendedor é que tinha que educar ele sobre tudo isso. E a realidade hoje é que esse cara está consumindo muito conteúdo online, está consumindo muito conteúdo nas redes sociais, muito conteúdo de YouTube. Esse cara já chega um pouco mais educado, então ele tem um comportamento diferente. E eu também queria ouvir de você um pouco
como é que você vê a chegada de inteligência artificial dentro desse processo? Como é que você acha que as automações, né, e as IAs vão impactar num processo de jornada de vendas ou de compra quando a gente está trabalhando com empresas pequenas e médias? Legal. Eu acho que vou tentar não falar tanto do clichê, né? Porque, IA já chegou, o futuro já virou passado. O futuro é agora. Mas eu acho que o que acontece é assim, tinha uma assimetria de informação muito grande, né? Não só, para mim começou com o Google, tirando essa assimetria de informação. Então, eu lembro que tem um livro que chama ZMOT, né? Que é o Zero Moment of Truth, que falava exatamente quando o Google começou com o Google Search, que as pessoas, antes delas irem comprar alguma coisa, elas pesquisavam no Google, e aí pegava aquela lista de 10 TVs, e aí ele chegava na loja de TV e já sabia a lista das 10 melhores. Eu acho que agora, não só a informação tá muito fácil, como você ainda pede para um chat GPT. Você não tem que mais caçar os anúncios agora. Agora você chega lá e manda ele organizar numa planilha, bota critérios. O que eu deveria perguntar pro vendedor, né? Exatamente. E aí a própria IA te ajuda o consumidor a olhar isso muito rápido. Uma das coisas que eu acho interessante, eu tava vendo uma entrevista esse final de semana, não lembro de quem, que é interessante a gente olhar para a IA, que quase sempre a tecnologia ela era algo que o pessoal mais novo começava trabalhando com ela e o pessoal mais velho demorava a adotar. E a inteligência artificial é o tipo de tecnologia que está todo mundo adotando, e eu acho que para a pessoa mais sênior é algo que é bem interessante, porque a hora que você começa a trabalhar com o ChatGPT, você treina o ChatGPT para te ajudar, e você tem um conhecimento básico já adquirido ao longo de 15, 20 anos. Tem muito mais bagagem para capacitar o seu agente, né? Exatamente. E você consegue identificar a alucinação, que é o problema do júnior. Assim, se o júnior pegar e colocar para o ChatGPT perguntar qual que é o prêmio Nobel que o Nobel de Química ganhou em 2018, ele vai saber. Mas se ele perguntar pro mesmo ChatGPT, quais foram outras publicações desse cara, o ChatGPT não tiver acesso a isso, ele vai inventar. Muitas vezes ele não vai falar, eu não sei, ele vai pegar e vai inventar alguma coisa e o júnior não consegue nem separar o que é real do que é alucinação. Então, acho que é uma tecnologia que ajuda a pessoa que é mais sênior, se ela entender que faz sentido, em vez dela ser resistente à adoção de uma tecnologia nova, ela incorporar isso no seu dia a dia. Então, acho que assim, todo mundo que eu conheço que gosta de brincar com tecnologia e tal, já está há muito tempo trabalhando com alucinação, com IA, com ChatGPT, com Claude, com Llama, com tudo aí todo esse monte de bicho aí que surgiu. E eu acho que o ponto aqui é como que a gente faz para o próprio vendedor olhar para isso. Eu acho que tem algumas abordagens, né? Então, um pouco do que a gente estava falando offline, assim, eu acho que tem abordagens de auxílio, né? Então, eu diria que copiloto, que é as ferramentas que te ajudam a fazer a atividade do dia a dia, mas que você ainda precisa de trabalhar. E para mim tem o piloto automático, que eu acho que é muito do que a gente precisa olhar. Qual que é o trabalho que a gente faz e se precisa ter alguém fazendo isso. Então, assim como tem carro que dirige sozinho e a discussão é muito mais, pelo que eu vejo hoje, é muito mais ética e política de deixar o carro dirigir sozinho do que o carro autônomo vai atropelar muito menos gente do que pessoas bêbadas saindo de um restaurante depois de umas garrafas de vinho, né? Exatamente. E aí acho que é muito mais a discussão ética, assim, se tiver um acidente que é impossível do carro autônomo prever ou parar de 2 carros autônomos e uma das pessoas tem que morrer, quem que morre, sabe? Então acho que é essa discussão ética, filosófica, moral que está em discussão. Mas eu acho que pensando no dia a dia, tudo que tiver de solução, eu acho que deveria separar. O que eu preciso de um copiloto, o que eu preciso de um piloto automático. E tem muita coisa que você pode usar um piloto automático que você não precisa ter uma pessoa ou ter esse tempo dedicado a isso. E aí, o que eu acho de inteligência artificial é isso, é entender um pouco, volta para a história de processo e como que a gente consegue fazer e testar. Assim, dentro do G4, por exemplo, a gente está testando IA em todas
todos os nossos processos, em todos os nossos produtos. Então, por exemplo, o G4 Skills, a primeira coisa que ele faz quando o usuário entra é entender a necessidade do usuário e, de acordo com o que ele está usando a plataforma, a gente vai dando treinamentos específicos porque a gente entende que ele tem de gap ao longo da plataforma para se qualificar. Então, como que a gente coloca isso no resto da empresa e em todos os times? Então, a minha visão aqui é assim, IA volta a ser uma ferramenta. O exemplo que eu dei do martelo é a IA, entendeu? Você tem que entender qual que é a sua função objetivo, o que você quer otimizar e como que você usa ela para isso. Nem que seja para você aprender como contratar um limpador de janela, como contratar um acessório para limpar a janela e não tentar limpar a janela com martelo. E a IA tá, acho que mais para um canivete suíço, né? Mas quantas pessoas já pegaram um canivete suíço e não sabiam todas as possibilidades que tinham ali dentro, né? Então agora, ao invés de um martelo, você tem um canivete suíço, mas se você não abrir cada uma das coisas ali, não souber como que pode ser utilizado, você vai ficando ali um pouquinho para trás. Agora, eu achei muito interessante esse aspecto que você trouxe sobre o uso da inteligência artificial de um profissional sênior, de um profissional júnior. Os dois têm acesso à mesma ferramenta. A diferença é que o profissional sênior ele vai saber lidar com as alucinações da IA, ele vai saber fazer mais perguntas, aprofundar, fazer mais revisões, enquanto o profissional júnior vai sair feliz e contente com a primeira resposta que ele teve ali, e a hora que ele for para a rua, que ele for para o mercado, que ele for aplicar aquilo ali, ele vai ver que na prática não funcionou exatamente bem. Então, é interessante ver como a senioridade, aí na experiência, a bagagem ainda são aplicáveis dentro desse contexto. Muito bom, cara. Chegamos aqui nossa reta final. Passou voando o nosso tempo aqui, Rafa. Obrigado pela aula que você deu aqui pra gente. Cara, palavras finais aqui. Como é que, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, quiser fazer algum dos programas do G4, por onde é o caminho? Boa. Então, Pagotto, obrigado pelo espaço aqui. Sempre bom falar, ouvir e aprender um pouco com quem tá aí todo dia falando com o cliente. Acho que falar um pouco redes sociais. Eu tô no LinkedIn, Rafael Maia. No Instagram é o Maia Rafael, mas todo mundo provavelmente conhece o G4, então é só entrar no G4 Educação, a gente tem a aplicação, tem curso novo vindo, lançamos ontem o novo G4 Sales, então estamos reformulando todo o curso de vendas, então tem muita coisa aí pela frente, e a ideia é a gente cada vez mais conhecer o pequeno e médio empreendedor, entender qual que é a dor que você tem, então pode falar com o nosso time, passar qual que é a dor, que se a gente não tiver um produto para resolver essa dor, a gente vai ter nos próximos 2 meses, então é bom a gente mapear, entender tudo isso aí, porque acho que tem muito para ajudar o empreendedor brasileiro, porque você é empreendedor também, você sabe qual que é a dificuldade de empreender e de não só de gerar emprego, mas de inovar no Brasil, então tem um monte de dificuldade. Nosso objetivo é tirar o máximo que puder de atrito e facilitar o trabalho para os empresários brasileiros. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, cara. Inclusive, adorei a chamada que você deu aqui pelo G4 Sales, que, eu tenho uma paixão especial ali, tô desde a turma 8, a gente já tá na 40 e cacetada ali, agora são 3 dias ao invés de 2, então, para quem é aí líder de operações de vendas, principalmente vendas mais complexas, que é o público também que a gente tem aqui no Vamos de Vendas, estão super convidados, estarei com vocês aqui presencialmente, vai ser um super prazer. Vamos chegando ao final, e como eu sempre digo, não só nas minhas aulas, não só nesse podcast, sucesso em vendas é resultado de evolução diária, pessoal. Então você chegou até aqui nesse podcast, calma. Para você garantir que você aprendeu, você precisa fazer uma última coisa. Não deixa de dar um print do que da onde você estiver assistindo. A gente posta nas suas redes sociais. Fala que foi legal, compartilha e não deixe de marcar @Vamos de Vendas Podcast, @Zorro Brasil e me marca também @GuPagotto. Se a gente sair bonitinho na foto aqui, Rafa, eu vou compartilhar também essa foto. Combinado, pessoal? Por hoje é só. Vamos de Vendas e vejo vocês na próxima semana. Até mais.